Bom dia, então, a todos e todas. Uma saudação muito especial aqui aos funcionários da casa, né? Há também os nossos vereadores, vereadoras, colegas, né? Sempre colegas. Saudar também aqui o pessoal da PADEV, do Conselho, né, da Pessoa com Deficiência, também o pessoal do Senaua, a família também dessa vítima, né, do feminicídio. Para nós é um tema muito caro também, como deputada, né? A gente aprovou esse ano, não, acho que final do ano passado, né, uma pensão para os filhos vítimas de feminicídio, né? Então, o INSS, hoje, ele prevê, tem que ter algumas condições de renda, né? Claro, não recupera a vida, mas também dá um suporte para a família, né, que perde uma pessoa querida, né, uma pessoa que ainda a gente vai... Infelizmente, o Brasil ainda vive essa pandemia de violência contra as mulheres. Então, a gente tem tratado esse tema também a nível nacional, enquanto Congresso, né? Mas eu pedi e vim aqui visitá-los para fazer uma prestação de contas, né, das nossas destinações de emenda. Essa semana fizemos uma entrega de 11.369.000 reais, 793 reais para o prefeito de Caxias do Sul, prefeito Adiló, onde ali, e essas são as emendas individuais, né? Então a gente apresentou esse recurso, mas no total de emendas que nós estamos destinando esse ano para Caxias até o momento, são 22 milhões para Caxias do Sul. Então, é recurso em diversas áreas. Pode passar aqui? Então, a gente está apresentando 5.755.000 reais, né, que é destinado a reformas de UBS. Então, a gente tem aqui, e aqui é importante dizer que a gente procurou ouvir solicitações dos vereadores, das lideranças dos bairros, né, para construir possibilidades de investimento, né, que fossem de acordo com a demanda real da cidade. Então, a gente caminha, a gente escuta, a gente está sempre, né, presente na cidade. E a gente, então, colocou esse valor, né, para a recuperação, aí, reforma de UBS. A gente sabe que precisa muito mais, mas também tem um ritmo de projeto para conseguir ser executado, que não adianta a gente também colocar todo o valor da saúde nas reformas se a prefeitura não der conta, né, de fazer todos os projetos ao mesmo tempo. Então, a gente tem aqui a reforma do São Vítor Coab, do Desvio Risso, do Jardim Eldorado, do Cruzeiro, Bela Vista, Campos da Serra, Sagrada Família. Esses são as de reformas de UBS. Além disso, a gente tem investimento no Sereste, que é um serviço que atende os trabalhadores, no hospital e centro de radiologia odontológica. Então, para complementar, a gente já tinha destinado recurso nessa área, agora a gente está complementando, para que não tenha mais problema quanto à questão de raio-x odontológico. Então, os hospitais a gente tem para o Virvi, para o Hospital Pompeia, para o Hospital Geral. Então, são diversos recursos, né, para o TEA, né, para o projeto dentro do Virvi. Pode passar? Aqui, então, na educação, são 2.030.000 reais. Então, são recursos que a gente está investindo, então, nessa infraestrutura dos parques infantis, das escolas também. As escolas estão pedindo fechamento de quadra, troca de telhado, né? Tem vários problemas de infraestrutura. Então, o Vitório Reg II está sendo atendido, o vereador Marcial Pisoni, 7 de setembro, e a Escola Assis Brasil. Então, são as escolas, além de investimentos nas escolas de educação infantil. A gente destinou também recursos, né, tanto para a entidade de Ludwig, né, que atende as escolas, como a Educaxias, que também atende as escolas de educação infantil. Pode passar? A gente também destinou 910.000 reais, né, que são para a área de assistência social. Então, tem algumas entidades, como a própria PADEV, a gente destinou recurso, para a PECAM, né? Então, mas também destinamos para os fundos, né? Então, para o fundo da criança e adolescente e para o fundo da assistência. A gente sabe que algumas entidades são mais articuladas, né? Conseguem mais recurso, no entanto, tem outras que não têm perna para conseguir buscar recurso. Então, a gente destinou para o fundo fazer a distribuição para as entidades que talvez não tenham, né, não consigam acessar esses recursos, né? Então, a gente, para tentar democratizar, fazer com que todas possam ser atendidas, porque a gente sabe o que o trabalho da assistência social em Caxias tem realizado, né? São serviços de convivência extremamente importantes, e que fazem um trabalho
muito, muito especial, né? Quem conhece, acho que todos aqui os vereadores tenho certeza que conhecem, mas é a diferença, né, de um futuro melhor para muitas crianças da nossa cidade. Pode passar? Também é importante dizer que também tem recurso para o Fundo da Mulher, né? Entre os fundos também tem o do Fundo da Mulher, foi um pedido da PEN, da Procuradoria Especial da Mulher, então a gente também destinou para começar projetos nessa área. A gente tem aqui R$700 mil, que é para melhorias habitacionais através da Secretaria da Habitação. Essa é uma política do governo federal, né? Quando a gente aprovou Minha Casa Minha Vida, também foi aprovado uma política que é para investir. Então, é uma política do Ministério das Cidades, onde se investe não só em produção de casas novas, de moradia, mas também de melhorias. A gente sabe que os dados de déficit habitacional não é só de quem não tem casa, mas é de quem mora mal. Quem está com a casa caindo, que está com a casa com problemas. Então, a gente está destinando R$700 mil para a Secretaria de Habitação para realizar melhorias, né, nas casas, porque eu já vi, aqui como vereadora, famílias que estavam com dificuldade de ter a guarda de um filho porque não tinham um quarto adequado para a criança. Então, às vezes, uma obra de um quarto, uma reforma de um quarto, pode garantir, inclusive, uma vida melhor para uma família. Pode passar. A gente destinou também R$104 mil para a compra de equipamentos para a Guarda Militar, para a Guarda Municipal. Pode passar. 200 mil, então, para a Feira do Grafeno, né? O grafeno tem sido uma referência na tecnologia e inovação para o Brasil, então a gente está investindo também nessa feira, que é extremamente importante. Pode passar. 50 mil para o projeto Navegar, né? Que a gente tem o vereador Adam, né? Que veio desse projeto aí, né? Então a gente também entende que é extremamente importante para a nossa cidade, e o pessoal que acompanha, né, dizia que tinha alguns que seria importante a gente estar investindo, né, no projeto Navegar. Pode passar. R$20 mil, então, para a promoção da diversidade, né, na questão de trabalhos no respeito, né, à população LGBTQIA+. Pode passar. R$100 mil para a reforma da Praça de Santa Lúcia do Piaí. Pode passar. Inclusive, agora falando em Santa Lúcia do Piaí, me lembrei, né? O Jorge, nosso assessor aí, que é o grande nosso, que defende muito o interior, está sempre trazendo as pautas. Ali nos recursos da saúde, a gente também investiu, né, numa ambulância para atender o interior, né? Então, o interior, a gente sabe a diferença, a dificuldade que é para atender, né, a população do interior. Então, ter uma ambulância no interior também facilita, né, talvez a diferença da vida e da morte, né? Então, a gente está destinando uma ambulância para lá. R$300 mil para a implantação do Centro Assistencial da Zona Norte, aqui um pedido, né, do nosso vereador D'Ambros, também um espaço muito importante ali na Zona Norte, que está desocupado, que a gente pode, né, fazer algo muito, muito importante para aquela população. Pode passar? R$300 mil para a Samar, né, para investir, então, ali na toda aquela parte turística, né, do Samar, da cidade das Rolhas. Inclusive, a gente falava da questão da festa do agricultor do interior, que era um pedido, né, do vereador Fantinel, mas depois já descobri que já tinha recebido. Daí, quando nós ia colocar, né, já foi atendido. Então, a gente fica feliz que tenham outros deputados também que atendam, né, eventos do turismo da nossa cidade. A gente ainda tem muito potencial, né, que a gente possa estar colaborando aí. Então, a gente está colaborando com a ANAREC, né, com a Samar. Pode passar? 200 mil para a construção da sede da CEMEX, né, Associação de Clube de Mães. Eu diria que hoje é a associação que mais reúne mulheres em Caxias do Sul. A gente já chegou a ter quase 100 clubes de mães. Claro, com a pandemia diminuiu um pouco, mas é uma organização extremamente importante, né, e que a gente está destinando recurso aí para uma sede, né, para a CEMEX. Pode passar? 200 mil também para investimentos no prédio da UAB, né? Passou por reformas, mas ainda precisa, de melhorias. Pode passar? E 500 mil, então, para a aquisição das bancas para os pontos de safra. A gente sabe que tem toda uma exigência, né, de vigilância das bancas, que tem que ser melhores, mas os agricultores feirantes não têm como hoje investir. Então, a gente está investindo 500 mil para fazer toda a troca essas tendas, essas bancas, né,
para ficar todas no padrão certo, correto, e para valorizar o nosso interior, né? O nosso agricultor que sobrevive e resiste, né? Não só às mudanças climáticas, mas todas as dificuldades. Quem produz alimento é o agricultor, né? O nosso agricultor. Caxias do Sul fornece muito alimento para a nossa capital, por exemplo, né? Então, a gente é referência na produção de alimento. Então, a gente precisa valorizar muito os agricultores e, por isso, a gente está aí melhorando um pouquinho a cara, né? A qualidade de trabalho desses trabalhadores. Pode passar? Então, além desses 11 milhões que foram destinados para a prefeitura, né? Que esses todos são recursos que passam pela prefeitura, a gente tem, então, eu diria que o dobro, né, de recursos que não passarão pela prefeitura ou que vão direto. Então, desses recursos, a gente tem investimentos, né, que totalizam 22 milhões, mas desses, né, recursos a gente tem investimento na reforma do Instituto Federal de Caxias do Sul, também tem uma ampliação de prédio, 1,5 milhão para o Instituto Federal. Além disso, nós temos o investimento na Associação dos Psicólogos, né, para a gente apoiar a retomada do programa A Hora, que é um programa junto ao Judiciário que atende e trabalha essa questão da violência contra a mulher, que é extremamente importante, uma referência. Então, a gente tem recurso também nessa área de apoio à casa de acolhimento à população LGBTQIA+, que a gente sabe o quanto a CLEO trabalha ali para atender uma população que não tem apoio, né, público, então a gente está conseguindo recurso para casa. Além disso, a gente está desenvolvendo reformas junto, né, com um projeto do Ministério da Cidade, reforma de algumas praças na cidade, né, de Caxias do Sul, 5 praças, que a gente vai estar investindo, colocando uma infraestrutura mais adequada. Então, tem vários outros segmentos que a gente está colocando também para a Liga dos aplicativos de transporte, né? A Liga, hoje, a gente tem um aplicativo, né, que foi criado em Caxias do Sul, então, que é uma concorrência da Uber, mas é uma cooperativa e é referência nacionalmente hoje. Então, a gente está investindo na Liga também para fortalecer cada vez mais esse aplicativo, que hoje ele é referência. E, além disso, a gente tem também destinação para a CAF, né, que é ali que trabalha com a questão dos agricultores familiares, que reúne a cooperativa, né, que reúne os agricultores familiares da nossa cidade. A gente também está destinando recursos para a CAF, para melhorias, né, ali dessa importante entidade. Então, a gente está muito atento, né, e esse é um recurso direto, né, do Ministério de Desenvolvimento Social. Então, a gente tem políticas nacionais que a gente está implantando via entidades, né, na nossa cidade. A gente também tem apoio à Polícia Rodoviária Federal, né, para viaturas, para a Delegacia da Criança e Adolescente, para a Patrulha Maria da Penha, também novas viaturas. Então, são vários recursos que a gente, ouvindo a nossa comunidade, né, a gente procura... Oi? Ah, claro, é tanta coisa que a gente esquece, né? Então, a gente também tem o Prev Imóvel, né, que é é uma van, né, do INSS, que vai vir também pelo Ministério da Previdência e vai poder fazer os atendimentos em loco. A gente sabe que hoje a questão da Previdência, o atendimento é por telefone, a distância, tudo, né? Então, a gente poder ir com essa van nos bairros da nossa cidade, fazer os atendimentos, né? Encaminhar a questão do INSS, tirar as dúvidas, extremamente importante. Então, é uma política nacional. Nós estamos também investindo nessa compra desse veículo, que vai fazer com que o atendimento seja mais personalizado, mais rápido, né, e o cara a cara, né? Eu digo aqueles aplicativos do INSS para as pessoas idosas, que é normalmente quem mais mais atendido, é muito difícil. É muito difícil o atendimento. Então, a gente entende que precisa melhorar e, por isso, a gente também está investindo no Prev Imóvel. Então, é isso, né? A gente quer agradecer aqui todos os vereadores, vereadoras, né, a comunidade, que tem nos procurado, que tem nos norteado, né, na forma mais adequada. Eu, né, venho do movimento social, aprendi que a gente constrói política com participação, né, ouvindo as pessoas, e, portanto, fico muito orgulhosa que esses 20 milhões para Caxias do Sul foram construídas, né, de forma coletiva. Não foi fechado no gabinete lá em Brasília, né, foi andando aqui nos bairros da nossa cidade, né, durante esse tempo aqui como deputada federal.
né? Eu digo que estou trabalhando em Brasília, mas moro em Caxias, né? E sigo defendendo a nossa cidade. Muito obrigada.